Opa, senta que aí vem história. Hoje a gente vai falar então da esquerda brasileira, principalmente ali da Aliança Nacional Libertadora, enfim, da esquerda brasileira na década de 30, né, na era Vargas. Então, principalmente ali aquele recortezinho de tempo ali entre 34 e 37, que vai compreender o governo constitucional de Vargas. As grandes mudanças aí da era Vargas, muitas delas ocorreram até a Constituição de 34, né, no período de 30 a 34, chamado governo provisório, ou então, quando ele precisava legitimar a ditadura dele, de 37 a 45. Então esse período, esse recorte acaba muitas vezes ficando esquecido aí, né? Então a gente vai falar no vídeo anterior, tá o card aí em cima, aí ó, o link ali. No vídeo anterior a gente falou então sobre a direita, a extrema direita, né, a A e B. Hoje a gente vai falar então sobre a ANL, a extrema esquerda aí, de 34 a 37, ou seja, governo constitucional de Getúlio Vargas. Bora lá! Buenas, no início da década de 30, à medida em que o fascismo, a onda fascista, né, se espalhava pela Europa, em vários países, uma onda de esquerda também, né, o contraponto a esses movimentos fascistas de extrema direita, não deixa te enganarem, te dizerem que nazismo, que fascismo são esquerda. Assiste canal de assunto de história feito por historiador, não por outras pessoas, se é que vocês me entendem. Tá? Então, o que acontece? Na década de 30, à medida, né, que vão crescendo essas ideologias aí, esses movimentos de extrema direita, vão crescendo também os de esquerda pela Europa. Né? Essa polarização política que aconteceu no continente europeu, claro que ela se manifestou em vários outros lugares do mundo também. Como o assunto do vídeo de hoje é Brasil, vamos ver como é que isso aí acabou acontecendo aqui no Brasil. Mas antes, repare aí que agora o botãozinho aí de inscrição, de se inscrever no canal, tá fixo. Por que isso? Né? Muitas vezes o cara fica assistindo o vídeo até o fim e quando acaba já começa outro automático, coisa assim, o cara acaba esquecendo de se inscrever. Então, se tu ainda não é inscrito aqui ou se tu está vendo, está vindo aqui pela primeira vez, né, vai assistindo o vídeo, se tu gostar, não esquece de te inscrever para tu não perder conteúdo, porque se tu gostar aqui do canal, se tu gostar desse vídeo, coisa assim, tu não vai precisar toda hora ficar procurando, coisa assim. Se tu te inscreve aí, tu já é avisado em tempo real aí de vídeos novos, beleza? Bom, essa polarização vai acontecer então no Brasil também. Ao longo ali dos anos 30 vão crescer vários partidos de esquerda, já existia, né? Vamos lembrar o primeiro partido de esquerda no Brasil, e aliás é o mais antigo em funcionamento até hoje, muito embora tenha sido fechado diversas vezes ao longo de sua história, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi fundado em 1922. Mas ao longo aí da década de 30, vários pequenos grupos aí de esquerda vão acabar crescendo no Brasil, e principalmente a partir do surgimento ali da AIB, que a gente falou no outro vídeo. O surgimento da AIB, de um movimento assumidamente, declaradamente fascista, de extrema direita e tal, vai levar que mais e mais gente procure aí o contraponto, procure não deixar as coisas enveredarem para esse lado no Brasil. Então esses vários pequenos grupos que se formam em várias regiões do Brasil vão dar origem, vão dar surgimento em 1935 à ANL, Aliança Nacional Libertadora. Não confundir com a ALN, Aliança Libertadora Nacional, grupo guerrilheiro da ditadura de 64. Buenas, nesse movimento aí, né, na ANL, então, em vários movimentos menores aí de esquerda, grupos aí de esquerda que tinham surgido, estavam reunindo comunistas, socialistas, obviamente, como não poderia deixar de ser, mas muitos deles estavam reunindo até mesmo tenentes, aqueles tenentes que ajudaram a Revolução de 30, que ajudaram na consolidação, instalação e consolidação de Vargas no poder. Alguns tenentes estão indo para esse lado da esquerda também, insatisfeitos com os rumos que o governo Vargas estava tomando, vendo ali Vargas se identificando com algumas forças aí
até então combatidas, né, até 1930 combatidas, então muitos tenentes desiludidos vão passar para a esquerda, vão passar aí para esses grupos que depois vão redundar na ANL. Primeiro pronunciamento mesmo, primeira leitura de um programa, de um conteúdo programático, enfim, da ANL, foi lido na Câmara Federal, né, na Câmara de Deputados Federal, em fevereiro de 1935. E aí nesse programa, e em alguns pronunciamentos depois, já ficou configurado ali toda a linha de ação, o que esse movimento defendia. Esquematicamente, resumidamente, primeiro, cancelamento ou não pagamento da dívida externa do Brasil, nacionalização de todas as empresas estrangeiras que houvessem, que existissem no Brasil, reforma agrária, garantias, maior atenção e esforços do governo e créditos, enfim, para pequenos e médios produtores, garantia de amplas liberdades democráticas e a constituição de um governo popular. Ainda que não ficasse muito claro ali, né, no programa da ANL como que seria esse governo popular ou a chegada dele ao poder, coisa assim, né? Enfim, mas esses aí são os pontos esquemáticos aí defendidos por essa esquerda, então, na década de 30 do Brasil, principalmente pela Aliança Nacional Libertadora como um todo. Ainda em março, né, esse discurso aí foi em fevereiro, no mês de março, né, se reuniu então ali o que seriam os líderes do movimento e tal, os mentores, e escolheram por aclamação como presidente de honra uma figura, mas uma figura na história política brasileira de então e até depois, morreu ali já bastante idade, né, Luiz Carlos Prestes. Por que o Luiz Carlos Prestes, né? A figura do Luiz Carlos Prestes já tinha tomado um fôlego, né, uma repercussão bem mais do que apenas nacional. Ele já era conhecido fora do Brasil, principalmente nesses países que têm aí regimes que pedem uma maior participação popular, como a então União Soviética, né, pela coluna Prestes, né, por aquela longa marcha aí que ele empreende, né, na década de 20, de 24 a 27, pelo interior do Brasil, percorrendo aí lugares retirados do Brasil, aí tentando convocar, tentando arranjar braços para uma luta armada para derrubar a República Velha no Brasil. Levou, não conseguiu, a gente sabe, né, a coluna Prestes conseguiu reunir no máximo, assim, né, não passou muito aí de 1.500 membros, de 1.500 pessoas, acabou sendo dispersada, mas levou 3 anos de esforços das tropas federais, e ele acaba se exilando e tal. Depois disso ele vai acabar indo parar, né? Ele vai viajar para a União Soviética aí, vai ser reconhecido lá também pelas lideranças, né, como uma pessoa que tentou aí uma revolução, que tentou mobilizar pessoas aí no Brasil. E ele é à distância, né? Então ele lá na União Soviética ainda ele é aclamado como presidente de honra desse grupo então criado da Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Tá? Ele vai chegar no Brasil, ele vai voltar ao Brasil em seguida com o treinamento, com a motivação, com a missão de liderar um movimento aqui, então, uma derrubada do poder e um movimento, a implantação de um regime comunista na América do Sul, de um regime comunista no Brasil. Ele vai ser acompanhado nisso, né, por uma outra pessoa aí que tem experiência, né, guerrilheira e de combate à direita, enfim, que vai ser a Olga Benário, que vai acabar virando Olga Prestes, Olga Benário Prestes, né, eles vão se juntar, vão ter uma filha, Anita Leocádia Prestes, que vai nascer num campo de concentração na Alemanha, para onde a sua mãe Olga foi extraditada, né, pelo Getúlio Vargas, mas já estou me adiantando na história, né, por que ela foi extraditada. Sobre isso é muito bom assistir ou ler o livro do Fernando Moraes, Olga, ou assistir o filme aí, homônimo, né, o filme Olga também conta direitinho essa história. O número exato aí de participantes, de integrantes da ANL é bem difícil, né? Não se encontrou, não se tem assim uma estimativa 100% correta, numérica e tal, né? Mas ele também teve um crescimento ali considerável nos meses, aqui ele teve uma curta existência, né? Uma trajetória bem efêmera, porque já no mesmo ano de 1935 vai ocorrer a tentativa de tomada do poder, vai ocorrer então uma revolução, ficou conhecida com o nome de Intentona Comunista de 35.
Em novembro, né, de 1935, vai estourar no Rio Grande do Norte, vai estourar em Natal, né, um movimento armado. Foi onde mais teve um relativo sucesso, porque foi onde encontrou algum apoio, aí, algum envolvimento popular, algum envolvimento, né, da população, enfim, civil a esse movimento. Tanto que chegaram a controlar a cidade por alguns dias. Em seguida, esse mesmo movimento vai estourar, né, vai acontecer também no Rio de Janeiro e no Recife, não vai ter o mesmo êxito. Era programado a ideia, né? O movimento, na verdade, foi superestimado pelo Prestes e pelos demais líderes. Aí a ideia deles era que acontecesse em todas ou quase todas as capitais do Brasil esse movimento, né, esse levante armado aí no final de novembro. Acabou acontecendo ali, então, em Natal, onde consegue os revoltosos aí conseguem resistir por alguns dias, depois estourou no Rio de Janeiro e em Recife também, né, foi contido na hora, serviu como pretexto aí para o Vargas fechar a NL, depois, né, prender os líderes, e aí que vem a história da Olga, então, né, a Olga era alemã, comunista alemã, né, veio aí acompanhando o Prestes. Assim que se soube, né, da participação, do envolvimento dela, ela é deportada com a chancela, né, do Getúlio Vargas, ela é deportada para a Alemanha nazista. Então foi um prato cheio, né, foi um presente para o Hitler. Né. Muito embora nessa época, em 1936, os horrores aí dos campos de extermínio não fossem conhecidos nem do Vargas nem do mundo, né, mas enfim, não serve como atenuante a favor do Vargas. A partir daí, então, a partir dessa repressão a esse movimento, a NL vai ser desmantelada, né, vai servir, como eu falei, como pretexto para perseguição aí de movimentos de esquerda, né, de movimentos de inspiração comunista, e essa própria, embora os líderes estivessem presos ou fora do país já, mas essa questão do medo do comunismo vai servir como pretexto 2 anos depois, né, em novembro de 1937, para a deflagração da ditadura do Estado Novo do Vargas, né? O golpe do Estado Novo através do Plano Cohen, uma suposta ameaça comunista para tomar o poder no Brasil e tal. E a gente sabe, né? Enfim, que foi armação, né? Foi ali grande, talvez o primeiro grande caso de fake news de um presidente a dar certo, né? Se perpetuar aí no poder. Beleza, então tu sabe o que fazer, né? Deve ter mais amigos teus aí estudando esse assunto aí na escola, né? Nesses tempos aí de educação aí remota, em casa. Não seja egoísta, manda isso aí pros teus amigos que estão na mesma série que tu, no mesmo conteúdo que tu, ou até pros parceiros que estão aí estudando para Enem. A gente fez aqui um esquema aí da NL, tem um vídeo anterior da AIB e tal, né, pra gente entender um pouquinho do contexto brasileiro da década de 30, beleza? Até o próximo. Fui!